Foi muito acertado a gente ter investido só em marca. No início, você tá descobrindo coisas. Você precisa de opinião sincera e boa vontade das pessoas com você. Não precisa de usuário que não sabe do que se trata e baixou porque teve um call to action forte, sabe? E, cara, eu acho que essa... Talvez a gente seja a primeira startup do Brasil a, de fato, crescer assim. E tá ajudando muito a gente. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Like a Boss, o podcast no qual você entra na mente de CEOs, fundadores que estão criando empresas ou escalando empresas inovadoras no Brasil. Eu sou o Marcel, CEO da PM3, e eu estou aqui com um co-host também que você já conhece. Eu sou Adriano, CEO e cofundador da Alura. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, é a Guta Tomaskin, CEO e fundadora do Purple Metrics, uma empresa pioneira na mensuração recorrente de marcas. Guta, bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Obrigada, muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, muito feliz de ter esse papo com vocês hoje. Round 1, fight! Guta, pra gente dar o pontapé inicial aqui no nosso papo, acho que tem uma... A gente sempre gosta de ouvir um pouco, né, da história da fundadora ou do fundador que construiu aquele negócio. Então, por exemplo, da onde, né, veio a Guta? Qual é a trajetória da Guta que trouxe ela até a fundação do Purple Metrics? Conta um pouquinho da tua bagagem, do teu background que te trouxe até esse momento, Guta. Boa. Cara, tem muitas e muitas coisas que precisaram se alinhar para que eu pudesse fundar o Purple. Mas eu sempre tive uma habilidade mais matemática, assim, intrínseca. Só que meus pais estimularam muito minha criatividade. Então eu fui ganhando gosto pelo lado mais criativo da coisa. E aí, na escola, eu fiz uma escola técnica. Então eu já me formei em programação e design, que seria meio produto hoje, eu acho. Meio front-end, produto. E fui fazer comunicação. E aí fui trabalhar com mídia com tráfego. Tipo, acho que hoje seria chamado growth, porque eu cuidava de rede social orgânico, de anúncio, de afiliados, tipo, coisas que hoje não estão nem juntas numa mesma área, né? Parcerias e tal. Então eu fui para mídia online em 2008. E aí eu aprendi esse lado mais tech, marketing digital, que na época ninguém sabia. Só que eu falei, não é exatamente isso que eu quero da minha carreira, e aí eu fui para branding. Me formando, eu fui para branding, assim, no inicinho. E aí eu tive uma carreira toda em branding. E esse início, ele nem ia ser contado se eu tivesse continuado em branding, ele ia ter sido experiências anteriores. Só que essas coisas acabaram me deixando um pouco com uma pulga atrás da orelha. Qual é o resultado? Como é que a gente mede, sabe? E eu tive, acho que 8 anos, alguma coisa assim, em empresas grandes, né? 2 das maiores agências de branding, uma, a maior agência de publicidade do Rio, na área de estratégia de marca. E aí eu fui empreender pela primeira vez em 2017. Isso foi. Que eu fundei uma empresa chamada Brand Gym, que ainda existe. Eu só não estou mais lá. E a Brand Gym é uma empresa de branding para startups. Eu voltei a trabalhar com tech, né, com esse lado branding. E a Brand Gym cresceu muito rápido, foi evoluindo e tal. E aí eu comecei a ver o resultado de investimentos de branding. Porque a gente tinha uma pegada mais de resultado, eu nunca acreditei numa divisão de branding ser uma coisa só de conceito e tal. Quanto porque quando você está num ambiente muito controlado, vocês dois entendem muito de testes e tal, e você mexe só uma coisa, você vê o impacto dessa uma coisa. E eu comecei a ver o resultado de branding e entender mais o contexto maior do marketing. Eu sei que vocês vão querer entrar em detalhe, então não vou nem explicar muito a fundo. E aí eu falei, caraca, por que não dá para medir? E aí comecei a me aprofundar e já estava em volta de tecnologia, mas como serviço, né? Queria ir para um lugar mais de produto. Aí foi isso. Aí fundei o Purple sem saber que ia ser outra empresa, achando que tinha um caminho meio conjunto, assim. E aí ficou bem claro, assim que a gente lançou, que não, eram 2 coisas. Aí eu saí da Brand, vendi a Brand e foquei no Purple. Isso foi 2021. Quer dizer, 2021 começou a história meio em paralelo, 2022 eu tava 100% no Purple, que é quando de fato, a história talvez comece, assim, comigo full time. E como foi esse processo de... Eu não sei nem se você validou, porque a dor é tão latente, né? Do Purple. Como foi esse processo de
as pessoas têm mesmo essa dor de mensuração? Como é que eu valido? Como é que eu faço isso? Ou seja, como foi a primeira versão ali do Purple? Nem sei se já era esse nome, né? Quando Sempre você foi. fez. Sempre Quer foi. dizer, não, na verdade, em 2020 a gente fez um negócio chamado Draft. Tá. Que a ideia era ser meio que um brand book digital. Depois, gente... Mas era super dentro da branding, mas foi a primeira interação, assim, com tech. Mas o Purple sempre foi, como software de métricas, sempre foi Purple. Cara, a primeira é porque a validação é da dor. E a dor é óbvia. É porque qualquer pessoa minimamente de marketing ou negócios entende qual que é o problema, como é que eu explico. A gente compra coisas, consumidores, por causa da marca e porque alguém ativou a venda, né? Então, sei lá, eu vi um negócio da PM3 me chamando para um curso, mas eu já ouvi podcast, sei lá o quê, e tô pronta para consumir. Beleza. Então, essas duas coisas acontecem na cabeça do consumidor. Só que essa parte de ativação de venda, que muita gente chama também de performance, mas pode ser qualquer coisa, não precisa necessariamente ser mídia de performance. Mas coisas que você faz para que o consumidor reaja imediatamente, elas têm um vínculo direto com a compra. Eu vi uma promoção, eu comprei. Eu vi no ponto de venda, eu comprei. Eu vi um anúncio, eu cliquei. A conversão, né? A conversão, Ela pode passar por vários cliques e vários momentos, mas é uma ativação única ali. Você fez uma coisa que estimulou uma venda. E aí todos os algoritmos e modelos estatísticos, eles conseguem fazer essa conexão. Só que todo o outro lado da equação, que é super importante para o consumidor comprar, e a gente meio que entende isso como gestores, ou às vezes olhando um concorrente que tem a marca mais forte, ou como consumidores mesmo, eles têm um efeito meio espaçado ao longo das... Quanto que um podcast convence alguém a comprar? Não convence, mas o esforço de podcast constante faz com que essa pessoa tome a decisão de compra mais rápido, prefira uma marca contra outra, ou pague um preço mais alto. Então, ela participa da compra. Mas não dá para medir. E aí, todos os modelos estatísticos foram fazendo a gente tirar investimento disso. Então, eu cresci no mercado de branding numa época em que marca estava em baixa. Né? Tipo, era o fim da propaganda, sei lá o quê, sabe? Mídia digital, e a gente vai traquear tudo, e UTMs, e trackings e tal. Agora não pode nem cookie mais, né? Então, assim, o mundo mudou. Mas era uma época que mesmo o consumidor não queria falar, tipo, que comprava por causa de marca. Não tinha mais CEO marqueteiro, né? Que foi uma coisa dos anos 90 muito forte. E aí, a gente começou a tirar dinheiro disso, como gestores, como indústria. E botar dinheiro em performance. Só que isso vai ficando cada vez mais caro, porque o consumidor ele não foi pré-vendido. Ele está tendo que passar pelo processo de compra na hora da compra. E não dá para viver de cupom, não dá para viver de... Né? Então, isso está fazendo falta. Então, a gente chegou no momento que o mercado está meio travado, porque todo mundo entende, se você pegar todas essas pesquisas de Gartner, sei lá o quê, os CMOs falam, minha prioridade é a marca e tal. Todo mundo entende a importância de tráfego orgânico. Todo mundo entende o que é um custo mais barato de mídia, porque você já tem uma marca forte. Só que você não tem uma ferramenta que te ajude a colocar o dinheiro em nada. Então o problema, e eu que estava de dentro, comecei a ver o problema muito forte. Em 2021, eu tinha que jurar para os investidores que isso ia acontecer daqui a pouco. Em 2024, todo mundo já sabe. E tá. Então tem duas pessoas, as que falam, isso é de fato um problema, não sei, e as que falam, nossa, mas como é que resolve? Então acho que a dor sempre foi essa e a gente tem esse compromisso muito forte com resolver esse problema. As formas de resolver que foram e estão mudando, né? Mas o primeiro produto do Purple era uma pesquisa, um widget de pesquisa, então você instala no canal próprio, e ele fazia 5 perguntas. Era muito tipo um NPS de branding, assim. E não tinha algoritmo, nada, a gente mostrava as respostas. Depois que a gente foi evoluindo para um pouco mais de ciência de dados, e agora vai ser full ciência de dados e pouca interação. O que validou? Para mim é menos o produto, esse clique do uso do produto, e mais o clique da dor. Então, para mim, assim, o TikTok viralizar, o apoio que existe da comunidade de marketing, o voto de confiança de que alguém tem que resolver esse problema e que vocês estão indo na direção certa, é uma validação maior para mim do que o produto. O que é errado, né? Então, assim, o produto precisa mudar. O produto você vai iterando, melhorando o tempo todo. E acho que você trouxe desde o começo muito certo, né? A validação é a dor. A dor existe e realmente dá pra ver lá no seu TikTok, nos posts, muita gente falando, nossa, eu tenho essa dor, eu queria que fosse assim. Isso quando é muito forte, tem muito comentário, é muito legal. É o maior problema do marketing hoje, porque a conta para de fechar.
E aí começa a ficar mais caro você vender. Tem cliente nosso falando, eu não gasto todo o meu orçamento, porque eu sei que não tá eficiente. Só que como é que eu vou investir num troço que eu não tenho feedback? Não mensuro. Eu não mensuro, eu não consigo, porque hoje o mundo é muito mensurável. Então acho que assim, eu tenho muita clareza do problema, sabe? E isso sempre. Guta, nessa jornada, né, tá super claro da evolução do Purple até onde o Purple tá hoje, mas eu queria voltar um pouquinho lá atrás, no começo, Tá. né, principalmente para outros empreendedores e empreendedoras, né, que acompanham aqui a gente, tem sempre aquele milestone inicial que é, putz, tenho meu primeiro cliente. Como que foi a história do primeiro cliente do Purple? Já tô chamando de Purple, inclusive. Qual é a história do primeiro cliente do Purple? E eu imagino que junto dessa história do primeiro cliente, vem muita da validação do produto também, de, puxa, aqui tem uma oportunidade muito legal se a gente desenvolver o nosso caminho, como você falou. Lá atrás era um formulário, depois é um formulário mais um pouquinho de ciência de dados, agora full ciência de dados. Conta um pouquinho pra gente desse início, desse primeiro cliente, dessa validação e depois desse caminho. Então, eu tava tentando lembrar o primeiro cliente e olha que engraçado, eu não sei quem foi a primeira empresa a pagar. Eu acho que foi o Banco BMG, porque a gente rodou com 2 empresas que eu tenho quase certeza que foi teste, que eles não pagaram. Era uma galera com volume baixo de acesso ao site, então era difícil rodar pesquisa. O primeiro cliente pagante foi o Banco BMG. Eu tenho assim, 98% de certeza. Que contratou antes do produto estar pronto. Que nem agora que a gente está relançando o produto, tem 4 empresas usando que eu mostro Figma. E é tipo, é isso. Tipo, e vai indo, sabe? Então, eu sou muito do time bota na mão das pessoas e vê, sabe? E a gente já tinha a metodologia de pesquisa rodando e instalava o widget, mas eu não lembro se tinha um dashboard para eles verem os resultados. Eu acho que não. Acho que a gente foi construindo junto deles. É isso, aí constrói, vai inteirando, aí depois vai vender para um próximo. Agora que a gente está relançando o produto, a gente fez... eu chamo de protótipo, né? Para 2 clientes. Um deles não tinha nem os códigos de ciência de dados. E a gente entregou um Miro. Não tinha front-end. E agora, para o segundo, o código já está redondo, amarrado, mas a gente entregou no Miro primeiro. Aí depois a gente desenhou o Figma, fechou o código. Ainda não, back-end ainda está meio no meio do caminho. E o front está meio mocado, na real, na verdade. Mas para eles parece... Vida real, ninguém vida vai real. saber. A gente fica brincando que o nosso CTO imprime o negócio, sai correndo pela sala e encaixa no outro lugar. Então, eu sou muito a favor dessa... Assim, eu acho que entender o que tá fechado, sabe? Então, na primeira versão do produto, era a metodologia de pesquisa. Então, isso estava definido. No segundo era, o atual, a ciência de dados por trás, as análises, que a gente quer fazer os modelos estatísticos. Então, tem alguma coisa meio central, assim, o motor do carro que a gente fica brincando, que está fechado. Mas as camadas de entrega e de... Assim, distribuição a gente descobriu agora em fevereiro, eu acho. Desse 2024. E como é pra você que formalmente não é de tecnologia, lidar com toda essa complexidade que a tecnologia traz e que o produto traz, enfim, como é que tem sido? Eu não sou, mas eu estudei isso, né, na escola. Então, acho que isso fez muita diferença. Eu aprendi, tipo, HTML, CSS, front. E front design... uso tal, então tudo meio produto UX front-end. Quando eu virei CEO da Brain Gym, né, eu fui empreender com tecnologia, eu fui estudar. Eu funciono bem com a educação formal, eu tenho essa sorte. Isso é sorte, porque a educação formal bom, vocês são muito mais dentro do problema que eu, né? E eu ia indo por tema, então isso foi desde 2016, 2017, né? Eu ia me aprofundando. Então, teve uma época que eu estudei cultura. Eu ia livros, cursos online e aula. E eu ia... As aulas... Toda faculdade boa tem aula online grátis, né? Podcast, newsletters. Eu ia por assunto. Eu gosto de estudar por assunto. Então, sei lá... Produto e product marketing. Tipo, eu fiz esse aprofundamento. E aí, quando eu fui fundar o Purple, eu já tinha conhecimento de
todas essas áreas, porque eu tava falando... Quando você faz uma estratégia de branding para uma startup, você tem que entender como funciona CS, porque esse povo vai falar em nome da marca. Você tem que entender como funciona go-to-market, você tem que entender o que é um product market fit, porque você tá fazendo posicionamento. Você tem que entender de ICP, você tem que entender de um monte de coisa que eu já entendia por causa da Brand Gym, mas nunca tinha operado. Eu me enfiava em todas as reuniões de tech. Eu ainda, assim, ontem eu tava numa reunião que era ciência de dados com back-end. E aí eu falei, gente, eu entrei aqui pra ouvir, tá? Fiquem à vontade. Aí eu fiquei lá ouvindo a reunião, mas daqui a pouco eu tava, tipo, conceitualmente... Porque assim, tá bom, eles estão discutindo como é que vai organizar o banco de dados. Aí eu falei, tá, gente, mas olha só, se o cliente... A gente tá falando que os dados vão fazer uma previsão de orçamento de marketing, né? Então, mas eu conheço o povo de marketing. Aparece o CEO e fala que ele quer investir no BBB ou no Lollapalooza, porque ele quer ingresso, sabe? Ou ele quer sei lá o quê. E essa pessoa vai ter que fazer projeção, forecast, de um cenário que não é o que os nossos algoritmos vão dar, porque a inteligência artificial não vai alocar budget, ela pode te dar um cenário. Então, se vocês estruturarem um banco de dados desse jeito, eu preciso que o cliente consiga editar os dados e você rodar a projeção de novo. Então, esse papel de deixa eu entender o que eles estão falando e trazer, e eu não tento... arquitetar o banco de dados, mas eu trouxe olha, o cliente vai querer mexer nos dados. Como é que vocês vão estruturar a informação? Então, é um pouco de entender o meu lugar, um pouco de falar a língua. Para mim, o mais difícil é roadmap e priorização, porque em branding e marketing você faz tudo, né? E aí, o meu CTO virava e falava, eu entendi, mas o dev, ele ou vai fazer isso, ou ele vai fazer aquilo. O que ele vai fazer primeiro? E acho que esse foi uma dificuldade. Linguagens e tal, isso eu ia pegando. E eu acho que as rotinas de produto também. Então, eu tinha muito um pouco de síndrome de impostora, porque eu toco produto, né? Eu toco produto, negócio e relação com o investidor. Tá, aí eu ficava, nossa, eu não sei fazer um user stories e o que é um épico, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, ferrou. Mas, cara, eu sei como uma pessoa de marketing funciona e briefar o time de produto. Então, acho que foi um pouco de apaziguar interno, um pouco de ganhar repertório. E entendendo, tem uma coisa que eu falo muito, eu gosto muito de pessoas que mudam de carreira, porque eu acho que essa pessoa traz uma bagagem para fazer outra coisa, eu acho um perfil profissional interessante. E aí tem gente que eu falo, cara, você é jornalista, você vai sempre ser jornalista. Você travou, escreve um release dessa feature para mim. Sabe, quando a pessoa, tipo, a designer gráfico, cara, travou, faz um diagrama no Illustrator, esquece o Figma. Então, acho que essa coisa de você usar o background como uma fortaleza é legal também, sabe? Isso é muito legal porque, geralmente, quando você tá montando um time, né? E imagino que é o caso também no Purple, você tem muita gente que é especialista naquelas áreas. Não, você tem o dev, é especialista no dev. Mas tem uma pessoa que tem aquela visão do todo, como você que citou, né? Mas eu já tive do outro lado da cadeira e eu sei o que a pessoa de marketing pensa e eu sei qual é a pergunta que vai vir do outro CEO e como que isso daqui vai desdobrar na execução do dia a dia e como que isso daqui desdobra na nossa execução. Esse mix, né, é super legal. E aí, Guta, eu queria puxar em cima disso uma outra questão para entender, que é isso acho que também tem um pouco do reflexo da construção da cultura dentro de uma startup. Muitas vezes a gente vê e acompanha fundadores e fundadoras que são muito intencionais com relação a isso num estágio inicial ou no meio de uma trajetória, e tem outros fundadores e fundadoras que são mais hands-off. E aí essa cultura acaba meio que se formando organicamente, né? Nos dois caminhos tem lados bons e lados ruins. Hoje, quando você olha para a cultura que você, como fundadora, está formando dentro da Purple Metrics, como que você pode descrever esse caminho? Eu acho que a gente é não intencional com consistência. Assim. A gente pensa muito a respeito, mas a gente não formaliza, não amarra. Então, eu acho que a gente está no mesmo nível de evolução de produto, de marca, de, sabe, cultura. Então, eu escrevo uma newsletter para a empresa inteira toda segunda de manhã. E tem um capítulo que é marca e cultura, que era separado e a semana eu juntei, porque era sempre a mesma coisa. Eu falava de marca porque isso as pessoas estão reparando porque a nossa cultura é assim. Então, o time está cobrando um pouco mais a cultura atualmente, sabe? Mas a gente tem
tem coisas que já estão claras, assim, já se revelaram, sabe, de como a gente trabalha. Eu acho que no início veio um pouco da cultura da Brain Gym, né, que era a minha outra empresa, e as pessoas originais do Purple estavam na Brain Gym. Tem uma herança aí. Mas hoje tem coisas que a gente sabe. Eles não estão escritos 100% como valores, sabe? Tem até um Notion rascunho que ninguém nunca terminou de editar e a gente fala, de fato é importante. Tem momentos e momentos pra entrar lá. Mas existe uma cultura do Purple. Legal. E Guto, você falou um pouquinho desse Notion e dessa cultura. O que tem como pilar ou como pilares nesse Notion e o quanto que veio do branding de fato, que você até falou que tinham pessoas que eram de lá? Eu nem sei se isso tá no Notion, tá? Mas assim, o que hoje acontece na empresa? Eu acho que é todo mundo brand manager. Então ninguém tem o cargo branding. Todo mundo entende de marca. Os devs, eles foram estudar marketing por conta própria. Assim, a gente vê que a galera foi aprendendo de gestão de marca. Então todo mundo ali sabe gerir marca. Com certeza mais... São os front-ends que mais entendem de marca do mercado, são os do Purple. A gente é nômade digital friendly. Então não é que é remoto ou remoto antes. A gente é assim, cara, vai morar onde você quiser, porque a tese é global, então... tem todo o processo, a operação da empresa é estruturada para as pessoas poderem morar em qualquer lugar. E, de fato, são acho que 8 países. Para um time de 16 pessoas é bastante país. É todo mundo brasileiro, mas tem regra de fuso horário, regra de feriado, de mensagem fora de horário. Tem um monte de norma para o time operar. E agora a gente está evoluindo na transmissão de informação e registro das informações na empresa. Então, acho que isso é um... A gente é muito aberto, transparente e aí acaba construindo junto. Então, isso para dentro e para fora. Então, agora que a gente tomou umas decisões super importantes, a gente tem o que a gente chama de super daily, que é uma daily que está rolando e, de repente, alguém puxa alguém porque, peraí, que eu preciso da opinião da pessoa de produto, eu preciso da opinião de sei lá o quê, e, de repente, está a empresa inteira num link tomando decisões junto, porque todo mundo tem contexto e a gente vai falando e a gente faz isso com o mercado também. Então, a gente avisa as coisas e... nossos investidores, a gente é muito... não é um transparente... Aqui os nossos números, é um transparente tipo, olha aqui o que eu estou pensando. E a gente vai dividindo o raciocínio antes e vai tomando as decisões. E uma vez que está decidido também, todo mundo começa... A gente é muito ágil de mudar, andando nessa direção. A gente confia... Tá super ligado com essa coisa da transparência e de passar informação, que as pessoas acabam tomando as decisões que lhes cabem, né? Então... beleza, todo mundo participou da decisão, todo mundo entendeu. E daqui a pouco as coisas estão rolando e estão acontecendo e cada um tá... Beleza, entendemos que estamos indo pra lá, então bora, sabe? Eu uso muito uma metáfora do bloco de carnaval. Que ser CEO de startup pra mim é que nem ser a perna de pau do bloco do carnaval. A perna de pau não tem nenhuma função, né? A pessoa não faz nada, mas ela simboliza o bloco e ela aponta o caminho. Então, quando a gente pensa assim, cara, a gente... vai se concentrar aqui e andar naquela direção para, em princípio, chegar naquele lugar. E aí cada um tá tocando um instrumento que nem sempre você ensaiou junto. E as pessoas vão entrando ali, você tem um alinhamento cultural, né? Porque você vai cantando uma música junto e as pessoas vão, tipo, organizando e pegando bebida e sei lá o quê. Mas a pessoa da perna de pau não consegue. Ela só consegue falar, pra cá, gente, entra pra cá. E ela é a cara do bloco, né? Então acho que tem uma coisa de cada um tá tocando ali, tem um instrumento e ouve o que tá rolando e vamos para aquele lado. Cara, é isso. E tem um foco de longo prazo. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com... Por exemplo, agora que a gente tomou a decisão de parar de vender o produto do jeito que ele tá hoje para relançar, eu tava batendo papo com o investidor e eu falei, cara, um dos pontos para mim é que o time tá no limite. Ela falou, cara, conversa com eles e é isso, startup é isso. Não tipo, é um investidor anjo, tá? Pra galera não achar que foi um dos fundos. Mas assim, ele falou isso de boa, assim, cara, eles aguentam, sabe? Eu falei, não, eu preciso deles bem por anos. Tipo, a gente vai tomar essa decisão e eu não posso ter um cientista de dados me falando que precisa de férias, sabe? Porque precisar de férias não dá. Então, tem, assim, um pouco dessa coisa de, cara, faz o que você precisa fazer da tua vida, porque... o trabalho, ele o sucesso é para você aproveitar alguma coisa. Se você destrói a tua vida no caminho do sucesso, tá errado. Então tem um pouco dessa filosofia também. Round 2,
Fight! E aqui, Guta, indo agora, né, para o nosso round 2, a gente discute um pouquinho mais do business e da estratégia do Purple. Eu não sou de marketing, né? O meu background é de exatas, tecnologia, programação. Então, até para mim, marca, branding, é aquele conceito, e não só para mim, né, mas para muitas pessoas, é aquele conceito muito abstrato, né? É intangível. Eu não consigo pegar. Não é um computador, não é um código que eu estou escrevendo. Eu não consigo tangibilizar isso. O que é o branding e como medir o branding, né? O valor de uma marca e qual é a importância, né? Aqui que eu queria chegar. Qual é a importância de se olhar para isso? Engraçado você falar que código é tangível. Ah, para mim é. Pra mim, branding é tangível Exato. também. Código não é tangível, né? Branding não é tangível. Tipo, é um conjunto de como é que você organiza as informações pra dar uma instrução. Tipo, que ele é binário, né? Mas código pra mim é meio que nem... Eu fico assim, é meio maestro, sabe? Você fica assim, tá, então pega isso aqui, vai pra lá, e se não for pra lá, você vai assim, e se for assim, você vai pra lá. É um conjunto de instruções, né? Você fica mandando o computador fazer coisa o dia todo. Cara, branding, como é que funciona? Eu defino como a gestão de marca. Até uma jornalista falou, nossa, branding é uma palavra que eu não sei traduzir, porque a gente não pode falar inglês, né, no jornal. Aí eu falei, gestão de marca. Ela, O que é a marca, né, para você gerir? É a percepção que as pessoas têm de uma empresa. Então, ela representa aquela empresa e logo os seus produtos. Essa percepção, ela ajuda da seguinte forma. A gente não processa todos os produtos, todas as ofertas que a gente vê no dia. Então, você tem coisas que te ajudam a tomar essas decisões, como consumidor. E você quer tomar a decisão você quer gastar o mínimo de energia possível para decidir o curso que você vai fazer, o software que você vai comprar, o refrigerante que você vai tomar. Então, a gente tende a ser até bem leal como consumidor de forma geral. A marca, ela é uma biblioteca... Cara, vou explicar de jeito bem dev para você. A biblioteca que você baixa, entendeu? Já está pronto. E você pegou aquilo e falou assim, tá, entendi todos esses conceitos aqui desse troço. E aí, na hora de tomar a decisão, você não precisa processar todos os elementos, porque aquilo já foi pré-processado para você. Como é que isso cola no nosso cérebro humano? A gente lembra de coisas que são emocionais. A gente tem muito mais capacidade. Então, na escola, você lembra do experimento de química, sabe? Mais do que da fórmula. E se você lembra, em geral, da fórmula, você lembra que estava calor e que o seu amigo estava fazendo uma piada, sabe? Então, assim, as coisas que a gente armazena na memória, elas têm, em geral, passam... Pode ser humor, pode ser medo, pode ser... Enfim, mas elas se vinculam com esse lado emocional. Então, o que a gente faz? Você entende como que estrategicamente essa percepção de empresa e produto funciona para você vender o teu produto e para criar a expectativa certa de uso, né? Não para enganar as pessoas a pagarem mais ou nada, não, mas é porque você entende que o teu produto, lá na tua tese de negócio, ele é mais assim, mais assado, para um tipo de consumo mais assim, mais assado, e aí você cria uma metáfora disso. E aí você cria uma história, uma narrativa e experiências que vão fazer a outra pessoa armazenar essa informação no cérebro dela. E aí você tem que fazer isso de um jeito que é muito você. Para quando o consumidor olhar e falar assim, isso é Purple Metrics. E, tipo, isso é a cara do Purple. Porque aí eu vou armazenando no mesmo lugar do meu cérebro, porque eu vou tendo consistentemente as mensagens. E cada vez que eu vejo isso, que tem muito a cara dessa marca, o nome técnico disso é distintivo, nossa, isso é muito a cara dessa pessoa. Isso vai fazer com que, na hora que essa marca se apresente, ou a situação de consumo se apresente, a pessoa repare nessa marca. Porque, assim, você entra no supermercado, tem 50 mil SKUs. Como é que um ser humano processa 50 mil SKUs e sai do mercado em meia hora? Ele não processou 50 mil SKUs. Ele processou os 20, os 50, nos quais ele reparou. Por que ele reparou? Porque aquilo já estava na cabeça dele com algum tipo de mensagem. Então, é assim que funciona branding. Muito bom. É você carregar essa biblioteca na cabeça da pessoa e ficar lembrando ela disso para que ela
Na hora que chegar um momento de consumo, porque você não está comprando as coisas o tempo todo. Você compra as coisas muito esporadicamente. Você já está pré-vendido. Assim. Então, é esse o papel de branding. Muito bom. Adorei a analogia. Adorei a analogia. Agora dá pra mandar um corte explicando pros devs até o que é. Exato. E Gutas, indo até um pouco agora para um lado de investimento, levantar. Você mencionou que tem investidor anjo. Como foi essa jornada de levantar capital? Quantos rounds vocês já tiveram? Conta um pouco disso e talvez até das dificuldades, que não é fácil levantar capital, de como foi esse processo para você. É impossível. Eu acho que quem consegue, eu não sei, é uma mas você conseguiu. Não, eu consegui, todo mundo que consegue não sabe como, sabe? Porque, tipo... Não tem fórmula, né? Não tem. Mas todo mundo que consegue quase não consegue, assim, né, em geral. Então... A gente captou uma rodada anjo que foi relativamente mais fácil, apesar eu sofri, mas foi mais fácil. Ontem eu encontrei um dos investidores anjo num evento e ele falou assim, você lembra que eu fechei a tua primeira rodada? Aí eu falei, cara, é verdade, porque ele falou, quanto você já captou? Eu não lembro quanto eu falei. Aí ele, Guta, você tá com a rodada fechada, dá um pontapé em quem falta, bom, fechou, acabou, tá fechado já. E aí eu mandei mensagem pra todo mundo, gente, ó, acabou a rodada, tá? Você vai entrar ou não? Aí todo mundo entrou e foi de... Então a gente captou uma rodada anjo, que depois a gente resolveu, bem na época que o mercado virou bizarramente, a correção da bolsa, tal, 22, né? A gente captou uma rodada anjo 21, PPT, e aí em 22 a gente abriu para alguns anjos que queriam entrar, tinham pedido para entrar nesse meio do caminho, então fizemos uma extensão, e aí em 23, então eu captei em 21, captei em 22, captei em 23, meu Deus do céu. Em 23 a gente captou o primeiro institucional, que foi quando entrou a Stella, liderando, e 2 outros fundos seguindo, que é a 040 e a Raio. Então, isso foi... O que mais você perguntou? Não, como foi o processo em si, por exemplo? É a sua segunda empresa, né? Primeiro foi a Branding e agora a Purple. Isso, por exemplo, facilitou o processo ou não? É difícil, sim. Tudo na minha vida facilitou. Você precisa de tudo que você tem para captar. Independente do que você tenha. E eu acompanhei amigos que têm todo o playbook, sabe? Estudaram numa Ivy League e sei lá o quê. Trabalharam com tech e sei lá. E é difícil, sempre. Então, você precisa de tudo que você tem. Todas as conexões, todos os conhecimentos, toda a experiência, todo o carisma, toda a resiliência é necessária para você captar. Engraçado que no memo da Stella, que é o documento que os investidores escrevem, né, para avaliar o investimento, eles escrevem que é a minha primeira empresa. Aí eu falei, pô, mas é a minha segunda. Aí eles, mas não era tech. Ah, ok. E eu lembro de ter visto, quando você até anunciou... em alguma rede social sobre a Stella, você comentou, putz, eles teve uma conexão muito grande. Foi. Como foi esse processo de, nossa, esse é um fundo que faz sentido trazer? Então, eles passaram a gente 2 vezes sem eu saber, porque algum anjo perguntou. E eu não queria falar. Eu tava tipo, a Stella não acredita no Purple. Mas vou falar porque eu conheço eles, né? Tipo, óbvio, vou conversar, pegar uma opinião, tipo, vai ser um feedback legal. O negócio estava um pouco diferente, sei lá, né, as coisas estavam um pouco diferentes. A gente teve um clique de estratégia, assim, automático. Tipo, beleza. Cara, no fim do dia você tá escolhendo um sócio, né? Então, você tem que querer construir, sabe? Tem um fundo que eu amo, que eles não ia ser bom agora, sabe? Porque eles não querem construir... Talvez pra frente, que é outro desafio. O desafio não é construir o produto, o desafio é escalar, internacionalizar e tal. Ou seja, não quer dizer que o seu investidor ele tem que querer construir o que você está construindo, mas num pre-seed ele tem que querer construir o que você está construindo, sabe? Então, eu acho que teve esse elo, né? O Xiaofeng, ele já foi publicitário, né? Ele entende muito de marketing. Então, teve um clique muito, muito imediato de estratégia, tanto que a gente mudou um pouco a estratégia. Quer dizer, eu falei e ele falou, tá, mas o que você não está construindo isso que você está falando, porque você está botando a prioridade aqui, que deveria ser ali. Eu falei, nossa, é verdade. A gente começou a mudar até a cara e as prioridades a partir do que... Então, acho que isso é um belo sinal, sabe? Eu acho que é um mau sinal quando você está captando e você fica mudando os slides e o modelo de negócio, porque aí você fica meio sem... Você tem que ter uma visão. Mas eu tinha uma visão, e ele entendeu a visão, e aí a gente começou a construir junto. Então, acho que isso foi legal. Mas, cara, é muito não, né? Qualquer investimento é assim, é muito não. Você sabe de cabeça quantos não foram? Não, eu sei que eu fui apresentar... É porque eu comecei a captar no dia que o Silicon Valley Bank faliu.
Que Delícia. dia, hein? Foi bom, não recomendo. Mas eu mandei os e-mails e, 2 horas depois começou a tocar o telefone. Então, eu falei com mais de 100 fundos, 120, 30, só que nem alguns caíram nessa história, porque a pessoa que ia fazer a ponte falou, pô, acho que tá meio sem clima e tal. Então, eu devo ter falado com uns 100, só que desses 100, uns 70 poderiam liderar, e a gente estava fora da tese de alguns. Tem outros que eu já falei... prefiro bootstrap do que ter você como sócio. Então, vai variando, assim, que de fato você considera são menos, né? Mas faz parte também do processo você falar com muita gente. E os ruins, eles te levam para um lugar muito ruim, porque eles são ruins. Então, eles fazem provocações ruins, que te botam pulgas atrás da orelha ruim, que você fica meio inseguro de bobeira, sabe? Então, quando você fala com um investidor bom, você fala, tá, as pessoas podem... Eu entendo que a gente tem visões diferentes, e respeito, mas você faz uma provocação que faz sentido, sabe? Mas, cara, é um grande processo de não, assim, levou uns 45 dias, até o term sheet. Esse ano, né, o Purple participa do Scale Up da Endeavor, né, tá ali sendo acelerado. Eu acho muito legal, porque eu sou empreendedor Endeavor, então a gente participa... Pois é, vou até ter mentoria lá também. Olha junto. só! E a gente participou do Scale Up também, é uma trajetória super legal, e uma trajetória que ajudou a gente também a ter muita clareza da estratégia que a gente queria seguir para o futuro, né? Você falou, vai ser um momento bom, então. Tem visões, em determinado momento você tem diversas visões para o seu business, mas ainda pode ser que falte uma convicção, né? É essa visão que a gente quer seguir, é essa estratégia que a gente quer seguir. Então, ter participado, né, ali pra gente, por exemplo, foi muito legal, porque ajudou a gente a ter uma clareza dessa convicção de qual estratégia e qual visão a gente gostaria de seguir. Quando você olha hoje para Purple, qual que é a estratégia futura da Purple? Principalmente linkada com esse momento, né, desse reorganização de produto mesmo, né, que vocês têm feito. Cara, o problema... Eu acho que cada empreendedor vai atrás de uma coisa, né? Tem empreendedor que fala assim, é esse tamanho de mercado... Tem empreendedor que fica no modelo de negócios, tem empreendedor que está atrás de um público, né? E aí, esse público não funciona, pivota totalmente o mercado e tal, mas é o mesmo usuário. Tem gente que está em cima da tech, a gente está em cima do problema. Eu sei que é o mundo da fantasia que você vai atrás do problema. E atrás do problema é muito difícil, tá? Porque você não tem certeza do modelo de negócios e do público, e que são coisas importantes, principalmente para captar. Mas o que a gente resolve é que, cara, o marketing é muito pouco científico, não é possível, né? Então, isso é fundamento da história. A gente sabe que a tese é global, porque marketing é a área que você globaliza numa empresa. Então, isso te leva a não amarrar a tech no Brasil, a não oferecer camadas de serviço, e leva a uma venda que não pode ser enterprise, porque como é que você escala? Então, eu preciso ser um pouco mais product-led. A gente fala que a estratégia de vendas é a loja da Apple. Que é um brand-led sales, sei lá, que a Apple você já se convenceu a comprar, aí você entra na loja, aí eles te deixam mexer ali, mas você não fica um mês com o telefone da Apple, sabe? Você dá uma olhada e aí você chama o vendedor para perguntar se ele acha que você precisa do iPhone 14 ou 15, mas ele não tá ali outbound e sei lá o quê. Então a gente entende que essa venda, a gente entende que a estratégia de marketing é thought leadership, então você promove pessoas da empresa e essas pessoas conseguem dialogar além. A gente entende que a distribuição disso, como é que você incentiva isso? Aí a gente já sabe fazer algumas coisas que é em cima de conteúdo, mas que tem que ser no tempo do lead, ele tem que vir. Não adianta a gente não faz inbound, a gente não faz outbound, a gente não pega e-mail quando a gente libera coisa, sabe? E a gente, então, entende que o nosso cliente, ele não é um super enterprise, ele vai ser um mid-market, não sei se menor ou maior agora, que a gente está mudando um pouco o produto. Isso te leva a um ticket médio, né? Porque você vai ter o quê? 10 mil empresas, então você tem um preço ali que começa a fazer sentido. Então, assim, a estratégia do negócio, ela gira em torno dessas coisas. Só que como que isso entra no produto, eu não sei porque a gente está relançando. Muito bom, muito bom. Eu acho isso muito legal, porque muitas vezes, como eu falei lá atrás, né, empreendedoras, empreendedores que estão começando agora, né, acham que a jornada ela é super fluida, linear, e não, né, tem muitos momentos que você precisa, deixa eu repensar isso daqui, às vezes, deixa eu voltar atrás numa decisão a colar, e isso mostra, pelo menos no meu ponto de vista, e fazendo um parênteses aqui,
muito da maturidade do founder e da founder, né? De legal poder, isso. de olhar e fazer isso. Agora, é difícil você navegar, né? Porque você chegar numa reunião de board e falar assim, eu não sei o posicionamento. E as pessoas falam, mas como é que você explica o produto? Eu falo, cara, eu não sei. Eu não sei posicionar. E aí eles começam a rir. Eu falo, gente, eu não sei. Eu não tive um feedback ainda decente, sabe? Por exemplo, o TikTok, né? Cara, quando a gente começou o TikTok, tava no estágio que eu agora tô fazendo, balbuciando, assim, que tem um espaço, caminho e tal. E aí hoje as pessoas falam assim, não, mas é óbvio que o Purple ia dar certo no TikTok, porque é marketing, as pessoas de marketing... Então, Agora é vontade de dar fácil de na falar. cara. Então, assim, é isso. A gente tem um compromisso muito grande com a dor e premissas de fazer isso dar certo, né? Eu acho que tem coisas da época também, né? Assim, é óbvio que tem inteligência artificial, né? Preciso falar que é uma empresa de ciência de dados que se reinventa em 2024. Mas você falar, tipo, gente, é um business de AI, né? Sabe? Eu acho que Mas enfim, é isso. Espero que seja um sinal de maturidade, não de confusão. Porque você acha que você é louco até você entender que não, né? Não, mas até reforçando o ponto do Adriano e o seu também, produto é um meio, e sempre foi, sempre será um meio para alguma coisa. Então, focar no problema faz todo sentido. O produto de hoje não vai ser o produto de amanhã, os produtos vão estar sempre mudando, o problema não muda, o problema sempre é o mesmo. Então, acho que o racional é excelente. E essa reformulação é muito engraçado, que as coisas fazem muito mais sentido. Então, assim, a nossa marca faz mais sentido. Aliás, isso de investir... Posso fazer esse parênteses? Posso dar essa evangelizada? Claro. Cara, a gente sempre investiu em branding, porque, enfim, eu sou de branding. E não investir de gastos... Assim, os nossos gastos de marketing. Um dos nossos anjos, que já foi CFO e tal, tava olhando, sei lá o que ele tava olhando, balancete, orçamento, qualquer coisa financeira. E ele falou assim, tá faltando a linha de anúncio. Eu falei, não tem. Como é que vocês que têm 90 leads por mês sem rodar anúncio? Por que vocês não rodam anúncio? Vocês iam ter 180, sabe? E a gente fez uma vez na vida performance, que foi fevereiro de 2024, e de fato a gente dobrou a receita em um mês, de um mês pro outro. Porque a gente tinha marca forte. Mas agora que a gente tá mudando muito o produto, talvez mude até a pessoa que usa, a gente não joga nada fora. A gente não precisa parar as máquinas, sabe? Tudo ajuda. A gente tem portas abertas e um monte de coisa. Cara, a gente contrata uma galera que não é de... Porque a gente achou que ia ser fácil contratar de marketing. Mas a gente contrata dev, que recebeu proposta de 3, 4 marcas grandes, capital aberto, sei lá o quê, sabe? Porque... maneiro, sabe? Então, tem muito ganho de você investir. Tem essa filosofia de você tem que investir só em produto e growth, ou performance no início. E, cara, eu não faria nada diferente. Eu acho que foi muito acertado a gente ter investido só em marca. No início, você tá descobrindo coisas. Você precisa de opinião sincera e boa vontade das pessoas com você. Não precisa de usuário que não sabe do que se trata e baixou porque teve um call to action forte, sabe? E, cara, eu acho que talvez a gente seja a primeira startup do Brasil a, de fato, crescer assim. E tá ajudando muito a gente. E você falou que em fevereiro vocês testaram e dobrou, né, a receita. Isso. Aí a gente falou... Mas você acha que é por quê? Por causa do investimento em marca que fez essa aceleração? Não, foi porque a gente, pela primeira vez, resolveu testar. Porque a gente tinha validado... A gente foi validando, né, ao longo dos últimos 12 meses. Tecnologia, stack de tech, servidor, como é que integra com OpenAI, como é que organiza o código, banco de dados, beleza. Front-end, como é que é a interação dessa coisa, como é que é a linguagem de produto. Validamos. Quem é o ICP? Quais são as mensagens? Qual é o posicionamento? Qual é o preço? Quem dentro da empresa está envolvido? Como é que é marketing? Como é que é vendas? Como é que é funil de vendas? Quais são as mensagens de venda no meio do caminho? Como que a gente expande conhecimento da marca? Faltava, eu consigo estimular a conversão? Coisa que eu nunca fiz? Vamos. E aí a gente deu essa cutucada. Mas você acha que só deu certo por causa do investimento prévio em marca? Eu tenho 100% de certeza absoluta, assim. Perfeito. Final round. Fight! Guto, agora a gente está indo pro terceiro round, no qual a gente fala mais sobre você mesmo. Como você costuma fazer para se organizar no dia a dia, agenda, enfim, a rotina? Tá. Eu tô tentando ser mais organizada. Eu tenho algumas coisas, eu acho que muito é autoconhecimento. E tem um founder que me falou, é biohacking. Eu falei, gente, isso é muito startupeiro, você falar que é biohacking. Tipo, até que horas você toma café, que horas você tem que dormir, sabe? Essas coisas assim. Tem que tomar banho gelado na banheira, com gelo. Não, é tipo assim, não, eu tomo café essa hora, enfim. Eu aprendi, muito depois de começar a empreender, as coisas não trabalho, elas são muito importantes pro trabalho. Então, eu
era uma louca que trabalhava de, tipo, 6 da manhã às 10 da noite e nos fins de semana, no início da Brain Gym, porque achava que eu tinha que, tipo, nossa, né, assim, e é normal, acho que qualquer founder no início é assim. E aí depois, hoje eu já entendo que tem coisas que me fazem produzir mais que não são produzir mais. É contra-intuitivo, mas é real. Eu juro que é real. Você só realiza isso com terapia ou coaching. Então, você vai fazer isso até ou você tem um surto, ou a empresa falir, ou algum processo interno acontecer, e você passa por isso, aí você vai falar, pô, é verdade, a Guta falou isso mesmo. Né? Mas se você não está pronto para ouvir, tem um amigo meu que fala que algumas portas só abrem por dentro. Então, mas assim, se alguém tiver nesse momento, né, isso pode ajudar. Então, cara, eu faço o exercício. Eu fazia de noite, passei para de manhã, porque de noite tem muito evento, sei lá, fora, reunião e tal, e acabava faltando muita academia. Então, eu faço exercício com muita frequência, quase todo dia, ou todo dia, às vezes 2 vezes por dia, e no fim de semana. Eu tento dormir, por exemplo, agora, estratégia me tira sono. Então, fundraising, coisas que me botam muito em... mas normalmente eu tento dormir 8 horas por dia e ler antes de dormir, ao invés de assistir TV, e comer. Ir na nutricionista foi uma coisa maravilhosa, cara. Eu queria, olha como é founder, vocês vão entender. Eu queria terceirizar a minha comida. Eu falei, por que eu tô gastando tempo com isso? Eu vou na nutricionista, vou pegar um cardápio, eu vou pagar alguém para fazer esse cardápio. Resolvi. E aí ela foi muito sagaz e me ensinou a pensar o que eu tenho que comer, a montar. Eu comecei a conseguir ter comida em casa, assim, de forma relativamente simples, ter comida saudável. Então, a minha rotina passa por acordo, faço exercício, ou faço exercício no fim do dia, como no almoço, tomo café da manhã, tipo, como alguma coisa no meio da tarde, janto, durmo, leio antes de dormir. Essas coisas são muito importantes. Estudo é muito importante pra mim. Eu tô de propósito deixando o trabalho pro final. Ou livro, ou podcast, ou aula, ou evento, ou conversar com pessoas. Ciclo social é muito importante pra mim. Então, eu preciso que na minha semana ou no meu fim de semana eu tenha... Isso me energiza, não me drena, me energiza. Então, eu preciso disso, de outras pessoas, amigos, né, assim, família. E eu tento... esse é um negócio que eu vi... Eu fazia e não sabia, o CEO da Levels, o Sam Corkles, qual é que é o nome dele? Ele é um cara que vale a pena stalkear, assim, porque ele é muito bom de conteúdo. Ele fala, cara, os círculos... Os elos fracos são muito mais valiosos do que os elos fortes. Os elos fortes são valiosos no sentido emocional, são seus melhores amigos, é a sua família. Mas os elos fracos é quem vai te apresentar teu marido, é quem vai te apresentar um investidor, porque o seu ciclo próximo é muito sobreposto com o teu. E ele dá muita atenção. Então, eu gosto de expandir muito. Assim, eu tenho muito amigo de coisa diferente, de lugar diferente. Então, essas são coisas que são importantes para minha rotina funcionar. Aí a gente entra na rotina de trabalho. Eu produzo melhor de manhã. Então, eu tento ter... Aí, essa coisa de fazer exercício de manhã tá me prejudicando um pouco, porque eu chego com a coisa meio atropelada. Então, não descobri ainda como resolve. Mas eu tentava ter 1 hora de trabalho antes de todo mundo, né? Chegar online, antes da hora do Purple abrir. Eu tento deixar os blocos do meio do dia livres. Então, assim, marcar reunião... ou no início do dia, ou nas pontas, ou colada no almoço, para tentar ter 2, 3 horas. E agora eu acho que eu vou começar a bloquear mesmo, assim, porque se o povo marca meia hora, 15 minutos, é uma reunião de meia hora, é 15 minutos. Cara, você marcou uma reunião de 1 hora, na real, sabe? Mas acho que, de forma geral, acho que eu respondi o que precisava. Sim, claro. Super. E quando você pensa, Guta, em composição de time, né? E as pessoas que você... trouxe para dentro da Purple e que estão hoje na Purple, que já estiveram, quais características formam um profissional ou uma profissional ideal para trabalhar contigo na Purple? O que você busca nessas pessoas? Assim, comigo direto? Dentro da empresa. Dentro da empresa. Tá. Assim, o que a gente avalia, eu acho que tem uma coisa de estudo e raciocínio crítico e conseguir chegar em soluções... Apesar muito do processo, eu acho que funciona num estágio mais avançado de empresa. Agora a gente precisa de pessoas mais... tinha até esse ponto da cultura que eu não falei, né? Porque roxo é a mistura do azul com o vermelho. Então, dados com criatividade, branding com performance. Então, pessoas que têm esses 2 lados, sabe? Então, sei lá, a galera de marketing tende a ter um pouco mais
matemática na coisa, a galera de tech tem algum lado, sei lá, toca música, sabe? Então Um mix de caos com ordem. tem um mix. É por isso que a logo é vermelha e azul? É. Ah. A logo é vermelha e azul. Tem 2 logos, né? A gente é moderno. Então tem 2 logos que não funcionam. É ou o coração ou a palavra, Purple Matrix. Uhum. Mas o coração, que é o que você está se referindo ao símbolo, ele é um coração que se você girar, ele forma um P. E aí ele é a mistura de 2 formas, né? Uma que é bem orgânica, redonda, assim, que é a pétala do coração, e um retângulo. Então é uma forma orgânica com uma forma reta. E a interseção deles é o roxo, né? Ela é vermelha com azul. E a interseção dela é um roxo, fica um coração que é um P. Legal. É bem conceitual. Eu acho que a pessoa que tem que aguentar a verdade, assim, o feedback, a transparência. Porque é difícil. Todo mundo fala que gosta de transparência. Aí chega no fim da primeira entrevista, eu dou feedback. Eu falo, cara, obrigado, eu gostei muito disso e disso, eu acho que aqui teria um problema assim assado, que sei lá o quê, acho que... Cara, a gente não funciona com escritório, você precisa nitidamente de um espaço, então eu não sei se isso funcionaria bem no Purple, é uma coisa pra você avaliar antes da gente ter uma próxima conversa, sabe? Tipo, e aí tem gente que fica desconcertado. Então você conseguir lidar com... Cara, esse é o fato, é isso que tá acontecendo. A gente tem tantos meses de caixa, sabe? Uhum. Então tem que ter esse estômago e eu sou muito direta. Então, para trabalhar direto comigo, a pessoa não pode ficar muito intimidada, assim, porque não é pessoal. Uhum. Então, a pessoa tem que conseguir separar isso. Estudo e tem que ser alguém legal, né? Então, e a gente preza muito por uma diversidade. Eu não quero usar o termo diversidade, porque diversidade tem um contexto de RH muito específico, que é uma preocupação minha, não é uma preocupação da empresa, oficial, formal, assim. Mas eu tenho uma preocupação muito grande de todo mundo poder ser acolhido. Então, tem pessoas que, tipo, são muito diferentes umas das outras. Eu acho que todo mundo do Purple já sofreu bullying em algum momento. Não tem ninguém que é sabe, o estereótipo da pessoa que comete bullying, sabe? É todo mundo meio esquisito, assim, de certa forma. Mas tem uma autenticidade, eu acho, no time, que eu acho muito legal, assim. Eu gosto quando eu conheço a pessoa no processo, sabe? Então, a pessoa que tá com a guarda muito alta e eu não consigo entender, é difícil essa pessoa vir pra empresa. Quando a gente consegue ler a pessoa, entender e ter essa transparência, essa vulnerabilidade, e ela é distintiva e autêntica. E, cara, capacidade técnica, né? A gente, a barra é bem alta, o processo seletivo é bem difícil do Purple. Que a gente, como tem marca, a gente pode fazer um processo difícil que tem bastante candidato. E o que ou quem te inspira a empreender, ou a seguir, ou buscar coisas novas? De pessoas, assim? Ou pessoas, ou alguma coisa. Pode ser o que ou quem. Não, assim, pra mim é resolver essa bodega, né? Teve uma vez que eu tava com 2 anjos, eu apresentei 2 dos meus anjos, e aí um deles falou, e aí, vamos fazer uma empresa de 1 bilhão? E aí eu falei assim, não, pra você, quer que eu faça uma empresa de 1 bilhão? Eu quero resolver como é que mede esse troço. Aí o outro anjo olhou pra mim e falou, pelo amor de Deus, não repete isso nunca. Aí eu tô falando num podcast. Mas eu acho que, cara, como que a gente toma decisões no marketing baseadas em nada? Nada. A gente vai participar daquela feira, a gente vai patrocinar aquele evento, a gente vai fazer essa campanha, aquela campanha. A gente não baseia. É puro achismo. Isso eu acho impressionante, assim, como é assim. E eu acho que vai ser bizarro daqui a um tempo a gente olhar para trás. Então, eu acho que esse impacto e conseguir trazer métricas ou embasamento científico que consiga trazer uma estratégia que funcione para as pessoas, né, eu acho que isso me motiva. E aí, enfim, óbvio que tem pessoas e referências, mas a motivação para mim é resolver esse troço. Guta, uma última pergunta aqui. Que conselho a Guta tem para dar para quem tá acompanhando a gente em casa, no carro, no táxi, no Uber, whatever, mas tá querendo empreender agora? Qual é a sua palavra-chave aí, o caminho-chave para essas pessoas? Não empreende. Difícil. Alguém fala, vai. Cara, eu tinha medo de empreender, né? Eu fui porque, sei lá, eu falo que é a Brain Gym que me escolheu, né? Porque eu fiz de tudo pra não empreender. Eu sabotei de todos os jeitos possíveis. Cara, eu acho que se não é uma coisa muito óbvia de dentro da pessoa, cara, financeiramente, não vai ser igual você ter um emprego de alta performance, na maioria dos casos. Talvez até pior do que você ter um emprego
como um executivo, uma startup que está começando e você vai ter um monte de stock option, ou para uma tech consolidada. Então, eu acho que se essa pessoa está na dúvida, é melhor não. Porque a porrada é grande, é uma destruição dos teus vínculos sociais, tem impacto em família. Tem uma porrada emocional, né, assim, que fala-se pouco, você tem que demitir pessoas que você gosta, você tem que cortar coisas, você tem que abrir mão de muita coisa, você tem que lidar com... As pessoas jogam em você a ansiedade delas, os medos delas, e você é a pessoa que tem que estar bem, e você tem sempre que saber para onde a gente está indo, e você tem investidores gritando com você, ou desesperados, ou então seu time tá... Tem sempre alguém desesperado, ou é um cliente, ou é um investidor, ou é um co-founder. O custo é muito alto. E não se paga, né? Não se paga. Todo mundo fala, não se paga, né? Tipo, na média, não se paga. É tudo bem que você acha que você é a última Coca-Cola do deserto, mas a chance de dar errado é maior. Então, eu acho que, assim, tem casos em que o dar errado já é um ganho. Eu acho que eu só fui empreender por isso. Eu falei, cara, qual o pior cenário? Eu tenho um mínimo de dinheiro aqui. Meus pais não têm grana para me dar, mas eu posso ir morar com eles, em último caso. E, em último caso, eu vou voltar para um emprego de gerente, diretora de estratégia, com uma experiência de ter tido ter empreendido. Aí você vai empreender, só que esse não é o pior cenário. O pior cenário é quando você acha que vai dar certo e não dá, e aí você começa a botar o seu dinheiro, e aí você começa a esticar essa corda. Porque se der errado em 6 meses, foi tudo bem. O problema é que às vezes dá muito errado em 2, 3 anos, 4, e você já investiu nisso. Então, eu acho que assim, e é muito pior, né? Assim, a gente é ingênuo, a gente não tem ideia do quão ruim vai ser, e vai ser pior do que o que a gente acha que vai ser, porque somos todos otimistas, por definição, senão você não começa uma empresa. Então, acho que assim, se não é inevitável, quem empreendeu foi inevitável pra vocês? Não. Não foi? Você foi atrás, você quis? Um pouco. Caraca. Pra mim também, eu fui atrás. Mas eu já tinha falido antes uma startup. Então, mas quando... Mas na PM3 Mas e essa? meio que aconteceu e foi indo, mas Mas essa que falhou antes, você foi atrás. fui atrás. Mas eu acho que a gente é então meio eu não louco. sei, então retiro o meu conselho. Não, mas eu acho que é tipo assim, é tipo pular de paraquedas. Só que talvez com mais risco, porque Só que sem o paraquedas. Torcendo pra alguém te pegar no meio. É Eu gostei do seu conselho, porque na verdade você trouxe a realidade que muita gente não fala. Porque as pessoas costumam falar, geralmente essa entrevista só quem deu certo lá na ponta, aí o cara conta uma história de 10, 20 anos e foi incrível, mas aí ele não conta os percalços. E também tem o fator até correlacionado com o que você trouxe, do emocional, né? A gente também tem o hábito de lembrar só da parte boa. Não, fiz isso aqui e deu tudo certo, mas e os sacrifícios todos? Então, eu acho super São super histórias válido. masculinas. É engraçado que, assim, tem um livro que eu amo que se chama A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que é da Svetlana, que é uma... Cara, eu vou falar russa, mas é porque é a União Soviética, que ganhou o Nobel de Literatura. E ela fez entrevistas com, sei lá, mais de 1000 mulheres que lutaram a Segunda Guerra. E o livro são falas das entrevistas, mas é literatura. E ela começa falando, você chora no primeiro capítulo, e ela começa falando que a guerra ela é contada pelos homens. As honras, as medalhas, as batalhas. E tem todo um lado da guerra que ninguém aborda, que é o lado das mulheres. Que é o lado da emoção. E assim, você fala isso, você acha que vai ser, né, agressões? Não, é de fato mulheres que viveram a guerra. E é um ponto de vista completamente diferente. É muito louco, que é um ponto de vista que a gente não tem acesso. E no empreendedorismo a gente também não tem acesso ao ponto de vista do feminino, assim. Eu me acho até bem masculina, né, de perfil, mas a gente tá ganhando isso, porque agora a gente tem mais mulheres empreendendo, então a gente tá vendo um outro lado que a gente não via. Então, acho que tem esse lado emocional, que ele também pega os homens. Eu converso com meus amigos. Só que os homens não falam. Não falam, eles contam das glórias e medalhas. Né? Exatamente. Mas eu tenho, agora deixa eu encerrar um conselho. Mulheres, fala com elas. Se você tá em dúvida, vai. Esse conselho que eu dei foi pros homens. Se você acha que você não consegue, você consegue, né? Você acha que você não estuda pra isso, você estudou. Você é melhor que a maioria dos meninos, né? Então, acho que assim, a gente tem esse medo a gente não foi educada pra empreender. Eu até que fui, mas a maioria das mulheres não foi. Então, a gente tem esse medo e pouco apoio e etc. Então, eu acho que
a sua dúvida é só porque você foi educada de um outro jeito. E acho que um conselho para todo mundo é que, caso você insista, investe em marca. Boa. Legal. Guta, muito obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui no Like a Boss. É um prazer mesmo e acho que a lição aqui no final tá excelente mesmo. Muito obrigado. Eu amei, gente. Obrigada pelo papo. Muito bom. E para você que acompanhou a gente e a Guta nesse nosso episódio do Like a Boss, fica o convite aqui para dar o seu like, o seu joinha aqui no YouTube, acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram e aí, seguir a gente lá no LinkedIn também. E lembrando, esse episódio aqui junto com a Guta, falando sobre a trajetória dela e a trajetória da Purple Metrics, é um episódio que foi trazido para você pelo Ecossistema para Empresas, formado pela Lura, PM3 e FIAP. E até o próximo episódio.